Boa noite. Somos professoras da rede Amarilis, Luciane, Cleidileia. Atualmente trabalhamos na coordenação de leitura e arte da Secretaria de Educação de Rio das Ostras. Nosso curso é Cuidar, Educar e Brincar na Creche. Hoje trabalharemos o módulo As Fantasias Infantis Contando Histórias. Com esse momento, esperamos trazer reflexões que possam contribuir para o trabalho a ser desenvolvido em nossas creches. Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a nossa fala aqui com uma pergunta bem pertinente para o assunto. Por que ler e contar histórias para criança na primeira infância? Bom, nessa fase da vida humana, pessoal, a capacidade plástica do cérebro está em sua potência máxima. Essa plasticidade cerebral, que é uma característica do cérebro em desenvolvimento, garante que a criança seja uma verdadeira esponja, absorvendo tudo que lhe é transmitido, tudo que é enviado para ela. Gestos, atitudes, contação de histórias, experiências. É o período, a gente botou aqui, inclusive a gente colocou até um cérebro fazendo uma ginástica que parece bastante com o meu cérebro. Não, brincadeira. O meu cérebro já passou dessa fase, coitadinho. Mas a gente coloca que é o período mais importante para o desenvolvimento, pois o cérebro encontra-se mais ativo do que nunca, absorvendo tudo que é novo e acomodando tudo que é vivenciado. Então, nós garantindo uma vivência de contação de histórias para essa criança, provavelmente a gente vai ter resultados muito positivos. E através dessa contação a gente vai conseguir contribuir para o desenvolvimento da imaginação. Uma criança com uma imaginação fértil, muito provavelmente mais curiosa. Mais curiosa, ela vai querer buscar novos conhecimentos. A gente consegue também ampliar a capacidade de se comunicar. Uma criança mais comunicativa, logo, muito provável que ela seja um adulto também muito comunicativo. Isso é muito importante para uma vida em sociedade. Auxilia na memorização das palavras, ampliando o seu vocabulário. Uma criança que conversa com você de 3, 4 anos e você começa a observar que esse vocabulário dela é maior do que outras crianças que têm a mesma faixa etária, você pode procurar o histórico dela, que muito provavelmente ela está sendo estimulada desde sempre. Né? Isso é muito nítido. Estabelece um vínculo afetivo entre a criança e o leitor. Esse momento de contação faz com que esse vínculo aconteça e aí a gente consegue transmitir outros conteúdos. A gente não consegue enviar nenhum conhecimento se a gente não tiver um vínculo afetivo com o nosso aluno. Resgata as memórias afetivas e possibilita a exteriorização de sentimentos e angústias. Eu já passei por isso em algumas vezes, de contação, de leitura de histórias, de alunos se identificar com alguma imagem ou com alguma fala minha e exteriorizar os sentimentos, anseios, angústias, e eu ter que parar aquele momento para ouvir, porque eu vi a necessidade de ouvir aquele aluno e ele conseguiu se identificar naquele momento e exteriorizar e verbalizar aquilo que estava causando algum desconforto. Contribui para o desenvolvimento da leitura e o autoconhecimento. Isso é muito importante para a pessoa, ela desenvolver esse hábito de leitura e também ter o autoconhecimento. E interessante também falar é que a criança, quando ela gosta da leitura, ela faz da leitura um brinquedo. E a brincadeira para a criança é algo muito importante. Né? É tão importante que muitas das vezes eles brigam por um brinquedo. Né? Se o coleguinha quer e ele não quer não quer entregar, e muitas das vezes esse brinquedo é o livro. E isso é muito importante, esse momento.
há quem diga que não seja tão importante, mas nós, educadores, nós temos certeza e convicção de que realmente esse momento ofertado para eles e de forma diária é algo que contribui muito para o desenvolvimento pleno do ser, né? Contribui. E aí eu queria passar agora para vocês um vídeo que é o bebê lendo um livro infantil. A gente vai assistir rapidinho, mas muito interessante. Você vai ver nesse vídeo que o bebê já está sendo estimulado e ele está colocando em prática esses estímulos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre ler e contar histórias. Existe diferença entre contar histórias e ler? Eles não são sinônimos entre si? Não, não são sinônimos entre si. São propostas diferentes, apesar das duas ter a mesma importância, o mesmo valor. Uma não é melhor do que a outra. Uma não substitui a outra. As duas são importantes e devem ser valorizadas, devem ser inseridas no planejamento da sua aula. E por que a gente fala que contar histórias é diferente de ler? A leitura é uma proposta literária. É um momento em que esse profissional valoriza essa linguagem literária. E a leitura, ela não pode ser alterada, ela não pode ser modificada. Quando o professor traz um livro, ele deve respeitar a escrita do autor. Ele deve ler exatamente como aquele livro foi escrito, sem modificações, né? E valorizando o suporte, valorizando o livro, que é um bem cultural que guarda aquela literatura. E contar histórias? Como seria contar histórias? Contar histórias, ele permite o improviso. Aquele profissional que está contando histórias, ele pode usar a imaginação, pode agregar elementos, pode usar recursos variados, pode trazer fantoches, pode trazer um flanelógrafo, ele pode se caracterizar, né? Pode se vestir de um personagem para contar história para as crianças, ele pode usar e abusar do tom de voz, das expressões corporais, faciais. Então, a contação de história, ela permite àquele profissional ter um contato mais próximo com as crianças, uma interação melhor, proporciona essa interação maior, né? Porque está ali junto com a criança, pode aproveitar para ele inseri-lo ali naquela contação de história. Ele pode usar muito da sua criatividade, tornando aquele momento de contação de história mais rico e mais atrativo, né? Sem esquecer que a contação de histórias, ele é uma tradição cultural oral, que deve ser valorizada e deve passar de geração para geração. Quem de nós não lembra um momento da sua vida, da sua infância, em que parou para ouvir uma história? Que a mamãe contou antes de dormir, ou uma tia contou, né? E isso é algo que marca e que a gente acaba passando. As histórias que eu ouvia quando era pequena, eu contava para minha sobrinha, a primeira sobrinha que eu tive, eu fazia questão de contar para ela antes dela dormir também. E não só isso, eu e a Cleide tivemos a oportunidade de ver um trabalho rico, né, há poucos dias, sobre a nossa cidade, sobre a história da nossa cidade. Então, é uma forma de resgatar também a nossa cultura, né, essa tradição cultural, através da contação de histórias, porque esse momento foi um momento muito rico em que nós vimos um trabalho de alunos da UF, fizeram uma pesquisa,
E ali eles entrevistaram os primeiros moradores da cidade, que tinham essa história com eles, né? E nós tivemos a oportunidade de vê-la sendo resgatada, contada. E assim nós devemos fazer com os nossos pequenos, com os nossos alunos, né? Com os nossos filhos e sobrinhos e etc. Agora, nesse momento de contação de história e de leitura, a gente não pode esquecer de priorizar algumas coisas, que é mencionar o autor daquele livro, né? Quem escreveu aquela história, quem ilustrou aquela história. Então, é importante que o professor ele tenha um conhecimento prévio da história que ele vai contar, né? Apresentar isso para o aluno, apresentar aquele livro, independente se ele vai ler ou se ele vai dramatizar ou contar aquela história, ele deve apresentar aquele livro para o aluno. Tá? E agora nós vamos passar uma contação de história para vocês, que foi adaptada, essa história foi adaptada por mim, e esse vídeo a gente disponibilizou no período da pandemia, e ele se encontra na plataforma e-Virtual Aluno. Tá? É a história da Dona Baratinha. Olá, crianças! Meu nome é Luciane, eu sou professora. Estou aqui para contar para vocês hoje uma história de Ana Maria Machado, a Dona Baratinha, adaptada por mim. Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a sua casa quando encontrou uma moedinha. Ela ficou tão feliz, achou que já estava rica. Pegou a moeda, colocou dentro de uma caixinha, tomou um banho, se arrumou toda, botou um lindo laço na cabeça e foi para a janela ver se encontrava um noivo. Todos que passavam, ela cantava assim: quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que respondeu foi o boi e falou com uma voz bem grossa: eu quero! E ela perguntou: como é que você faz de noite, seu boi? Ele pegou e disse: ai, não, você faz muito barulho, eu não vou conseguir dormir. Ai, vai embora, vai, por favor. E seu boi, todo triste, foi embora. Dona Baratinha, já sabendo que outro animal passaria por ali, se arrumou todinha, voltou para a janela e começou a cantar. Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Nessa hora, o seu carneiro foi se aproximando e falou: eu quero. Dona Baratinha perguntou: como é que o senhor faz na hora de dormir, seu carneiro? Respondeu o seu carneiro: a senhora quer saber? Eu faço bem assim. Bé! Bé! Ai, não, seu carneiro muito estridente. Por favor, vai embora. Desse jeito eu não vou conseguir dormir. Dona Baratinha não desanimava. Ela investia no visual. Ficou aguardando e viu o cachorro passando. E começou a cantar. Quem quer casar com Dona Baratinha, tem chapéu na cabeça e dinheiro na
respondeu: eu quero. E ela perguntou: como você faz à noite, na hora de dormir? Ah, respondeu ele, eu faço assim. Não! Ai, você também faz muito barulho. Assim eu não vou conseguir dormir. Ai, por favor, vai embora. Vai embora. Dona Baratinha estava ficando tão triste e desanimada. Não aparecia um noivo do jeito que ela esperava. Trocou sua roupa, retornou para a janela e ficou esperando se mais um animal iria passar. Foi quando ela avistou um ratinho. Toda empolgada, começou a cantar. Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Foi quando seu ratinho não perdeu a oportunidade e falou: eu quero! Ah, Dona Baratinha perguntou para ele: como que você faz à noite, seu ratinho, na hora de dormir? E seu ratinho respondeu: uim, uim, uim. Nossa, gostei! É um som tão suave. Ah, seu ratinho, com você eu caso. E ficaram todos empolgados e começaram a pensar nos preparativos para o casamento. Encomendaram doces, salgados, aquele bolo, convidaram os padrinhos e o dia do casório estava se aproximando. Mas o seu ratinho estava incomodado. Ele queria que tivesse uma boa feijoada para servir no casamento. E toda hora ele reclamava. Falou tanto que a Dona Baratinha resolveu encomendar aquela feijoada. Comprou muitas carnes, feijão de primeira e caprichou para que tudo ficasse perfeito no dia da sua festa. No dia do casamento, a feijoada cozinhava no caldeirão desde a madrugada e aquele cheiro maravilhoso se espalhava pela casa. Seu ratinho estava ansioso para saber como estava aquela feijoada. Esperou uma oportunidade e subiu na alça da panela para tentar saber o sabor daquele prato. Mas seu ratinho escorregou e caiu dentro da panela. Quando as cozinheiras viram, ficaram apavoradas, saíram correndo para contar para Dona Baratinha, que já estava na igreja, preparada para a cerimônia. Quando ela estava prontinha para entrar na igreja, veio a Dona Joaninha com seu vestido vermelho de pintinhas pretas e falou: Dona Baratinha, não entre agora, por favor, não entre. O seu ratinho ainda não chegou. Dona Baratinha não gostou daquela história. Ora, quem ele pensa que é para me deixar esperando na igreja? Quando ela olhou,
viu as cozinheiras vindo correndo, todas esbaforidas. E elas falaram para Dona Baratinha: Dona Baratinha, Dona Baratinha, o seu ratinho, ele caiu dentro da panela de feijão. Dona Baratinha ficou muito triste, chorou tanto, foi-se embora. A minha esperança de casar. Como ele pode fazer isso comigo? Custa mais uma feijoada do que de mim? Não é possível uma coisa dessa. Ficou pensativa, mas depois falou: pensando bem, eu vou aproveitar aquele dinheirinho que eu juntei e vou usar para me divertir. Mas se pode casar com um noivo que preferia uma feijoada do que eu? Eu vou aproveitar a vida. Qual o melhor momento para introduzir o livro ou leitura na vida de uma criança? Desde sua vida intrauterina, pois a partir da 21ª semana ou 5º mês de gestação, a criança passa a ouvir e ser estimulada através de sons externos. Nesse período, com o aparelho auditivo já desenvolvido, o feto consegue fazer distinção entre a voz da mãe e a de outra pessoa. Como a Cleidileia falou bem, desde o início da primeira infância, nós podemos estimular e devemos estimular essa criança. Agora vimos também que já na vida intrauterina, ainda é antes disso. E tenham certeza de que a entonação de voz, a expressão facial já começa a despertar interesse logo nas primeiras semanas. Assim que ele consegue visualizar, ele já realmente, o bebê já começa a se interessar por essa contação. E agora eu vou sair, aqui vai sair a professora e vai entrar a mãe, porque eu tenho uma experiência muito interessante com a minha filha. Ela ainda, né, como feto na minha barriga, eu cantava muitas músicas populares brasileiras, MPB, e algumas, aquelas tradicionais, e ela nasceu, eu continuei cantando, eram as músicas que eu ouvia, que eu cantava. Quando ela começou a falar, ela cantava e já sabia a letra. E agora, na vida adulta, ela é muito eclética, mas a base dela é MPB e ela ainda canta todas aquelas músicas, sabe todas aquelas letras que eu já esqueci. Ela sabe, tá? E é uma influência que veio de quando? Da vida intrauterina e dos primeiros meses dela como bebê. Contação de histórias, a mesma coisa. A gente tem, eu me lembro até que ela tem uma preferência por um personagem infantil, que é a Branca de Neve, que era a história que a irmã mais velha dela mais gostava. Então, eu lia muito essa história. E também ficou. Tá? Nesse momento, agora, nós vamos ouvir um depoimento da bibliotecária Raquel, para a gente ter uma noção de um outro tipo de influência que pode acontecer, que alguém pode exercer na vida de uma pessoa. Olá, eu sou Raquel Maziotti, bibliotecária aqui do município. Se na infância eu tive alguém que me incentivou a leitura, tive sim, e foi meu pai. Eu sempre vi meu pai lendo muito, escrevendo. Nossa casa foi uma casa cheia de livros. Meu pai tinha uma coletânea que fez parte da infância dele e depois foi passando de pai para filhos. E até que essa coletânea chegou às minhas mãos e desde então não parei mais de ler e passei a escolher os gêneros que eu gostava de ler. E se eu me considero uma boa leitora, me considero. Eu comecei a ler aos 12 anos e não parei mais. E a leitura me trouxe uma possibilidade de visão de mundo, de visão crítica das questões sociais que acontecem à nossa volta. Ultimamente eu tenho gostado muito mais de ler literatura infanto-juvenil
E por conta do colorido, da criatividade, a literatura infanto-juvenil tem o poder de nos transportar para a história, e isso nos abre um leque de possibilidades. Lu, agora a gente vai fazer uma dinâmica, né? Com a leitura, para a gente ver se a gente vai conseguir ou não ter a atenção desses alunos. Sim, nós vamos dinamizar um trabalho de sala de aula para que vocês observem a diferença de uma história bem contada e de uma história contada de improviso. Gente, essa hora não passa. Já não sei mais o que eu faço com essas crianças. Que tumulto. Crianças, senta todo mundo. Senta, já sei o que eu vou fazer. Vou contar uma história, hein? História linda. Vocês vão amar essa história. O nome da história? Não sei não. Peraí, vou ver. Peraí. É As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande, viu? História de um rato. Quem não gosta de rato? Até eu gosto. Senta aí, crianças. Vamos ver. Olha que bonito. Meu Deus. Esqueci de pegar o óculos, crianças. Só um minutinho. Peraí. Eu vou ler para vocês, hein? O ratinho do campo vivia sossegado na sua casa quando recebeu a carta. Senta, menino! Você não está ouvindo a história linda dessa e você não sossega? Senta! Preste atenção na história. Nem sei onde que eu parei mais. Quando recebeu a carta, decidiu viajar para conhecer a cidade grande. Cidade bem grande, hein, crianças? Quem já foi? Peraí. À medida que o trem corria e o campo ficava para trás, seu coração batia mais forte. Estão gostando? Nem responde. Peraí, amanhã eu continuo, tá bom? Ele é muito grande. Amanhã a gente dá sequência, tá? Tchau. Lu, você não contou a história. Eu vou contar para as crianças agora a história. Crianças, o título da história, o que é título? É o nome da história. As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. Vocês conseguem olhar a ilustração? Conseguem ver os desenhos? O que está acontecendo aqui? O que a gente vê? Vários pés, pessoas andando para lá e para cá. E olha onde está o nosso ratinho, olha, vocês estão observando? Deixa eu ver aqui qual é o nome do autor. O autor é quem inventou a história. Quem inventou a história foi o Simon Prescott. Gente, olha a imagem. Parece a sombra de uma grande cidade. Vocês conseguem observar? As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. O ratinho do campo vivia sossegado na sua casa. Quando recebeu a carta, decidiu viajar para conhecer a cidade grande. Olha o nosso amigo aqui, lendo a cartinha que ele recebeu. Ele está em cima de quê, gente? Isso aqui é o quê? Uma árvore, muito bem. Olha o cachecol dele, onde ele deixou pendurado. À medida que o trem corria e o campo ficava para trás, o seu coração batia mais forte. Olha onde que ele está. Ele está dentro de um trem, observando toda a paisagem. Tudo que ia passando, o ratinho ia observando. Quando chegou à cidade, ficou sem fôlego. Olha o tamanho dos prédios, gente. Olha o tamanho do nosso pequenininho. Vocês estão vendo? Olha quantos papéis também estão voando das janelas. Muito grande essa cidade, não é mesmo?
Muitas pessoas passavam por ele, mas nenhuma delas parou para lhe indicar o caminho. Coitadinho do nosso amigo. Olha como que ele ficou no meio da multidão. Ninguém parava, gente. Pois é, em cidade grande é assim mesmo. Você já foi na cidade? Viu como que é? O ratinho do campo estava tentando se localizar. Todas as ruas pareciam iguais, estranhas, escuras. Ai, que medo do escuro que eu tenho. Alguém tem medo do escuro aqui? Eu sou a tia. E perigosas. Olha o rosto do nosso amigo ratinho. Ele está assustado, gente. Olha quantos carros está passando aqui na rua. Ele precisava de ajuda e rápido. Seu amigo apareceu bem na hora. Ai, que alívio, né, gente? Olha o amigo dele, estendendo as mãos e puxando ele. Ai, que sorte! O amigo chegou na hora certa. De repente, a cidade não parecia mais tão estranha. Olha, ele e o amiguinho dele passeando pela cidade. Agora ele já não estava mais com medo, viu? Você vai adorar aqui, disse o ratinho da cidade. Os dois estão conversando aqui na janela. Olha quantos prédios, gente, quantas casas. Olha as luzes acesas. Ele adorou mesmo. A cidade era divertida. A cidade dava água na boca. A cidade era grandiosa. Olha, gente, quantos queijos maravilhosos. Que delícia. Olha os dois amigos aqui, ó. Bem pequenininhos. E a cidade muito grande. Mas, quando o ratinho do campo subiu no telhado e viu as montanhas verdes onde ele vivia, ficou triste. Coitadinho do nosso amigo. Eu acho que ele ficou com saudade da casa dele. Olha ele aqui em cima, observando toda a parte verde, todo o campo. Estou com saudades de casa, disse ao amigo, e contou-lhe como o campo era bonito e tranquilo. Ele gostou de encontrar o amigo e de conhecer a cidade, mas estava na hora de ir para casa. Aqui está ele sentadinho, explicando ao amigo como que é a vida lá no campo, e agora ele está se despedindo do amigo e partindo. Quando chegou, o ratinho do campo deitou-se na grama e sorriu. É bom voltar para casa, disse. Não existe lugar tão bom quanto a casa da gente. Olha que delícia! Ele está aqui pensando em como foi gostoso voltar depois de tantas aventuras. E assim acaba a nossa história. Vocês gostaram? A gente acabou de compartilhar uma história bem bacana sobre o nosso ratinho. Bom, pessoal, é importante, a gente fez essa dinâmica com vocês, eu e a Lu, mas para ressaltar sobre a importância desse momento. Ficou meio difícil porque a gente precisou utilizar o microfone, mas é importante na sala de aula você se colocar à altura do aluno e mostrando, caso eles, uma turma grande, esteja distante desse aluno, você ir passando e mostrando, sinalizando as imagens, falando das imagens, estimulando os alunos a falarem, a sinalizar o que eles estão pensando e não ler de qualquer maneira, como a Lu fez, é claro que foi de propósito,
a gente fez uma dinâmica aqui mesmo para chamar a atenção de vocês, mas o ideal é que o aluno tenha acesso às imagens, você faça a leitura da esquerda para a direita, e isso faz com que o aluno tenha prazer nesse momento da leitura. Ok? Bem, como vocês puderam observar na nossa dinâmica, agora a gente vai conversar um pouquinho o que a gente pode estar fazendo para atrair a atenção dessas crianças na hora da contação de história. É claro que aquele meu exemplo não é um bom exemplo, porque o ambiente da sala de aula tem que ser um ambiente facilitador. O professor tem que pensar antes naquela proposta de trabalho, que ele precisa arrumar a sala, o ambiente tem que estar aconchegante, ela não deve estar desorganizada, os alunos devem estar acomodados de forma que facilite esse trabalho de contação de histórias. A posição do professor também é importante, não se manter longe dos alunos, até mesmo que quando ele utiliza o livro, a criança gosta de estar vendo as imagens, ele deve mostrar essas imagens, deve acompanhar com o dedo as gravuras. Outra coisa muito importante é o professor saber utilizar os recursos que ele tem com ele. Você não precisa sempre trazer uma variedade de recursos, um monte de fantoche, roupas diferentes, ou flanelógrafo, ou seja lá outro recurso que tenha em mente. O seu maior recurso é você, a sua voz, a entonação, a sua expressão corporal, facial. Tudo isso é importantíssimo para trazer a atenção da criança para você. Ali fala também contar a história e apresentar as imagens apontando a ilustração com o dedo. O professor também pode utilizar cantigas de chamada para trazer a atenção daquela turma. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita que vocês vão adorar. Ehehe, tralalá, ehehe, tralalá, ehehe, tralalá, ehehe, tralalá, lá, lá. Pode utilizar cantigas também durante a história, que enriqueça aquele conto que você está utilizando. Também pode variar os recursos utilizados, como eu falei antes, bonecos, fantoches, objetos. E essa leitura, quando você fizer essa contação de história ou a leitura para os seus alunos, você observe a faixa etária deles. Se eles forem muito pequenininhos, bebês, procure estar bem próximo deles, para que eles possam visualizar aquele livro. Sabemos que a criança, dependendo de quantos meses de vida, a sua visão ainda não está completamente formada. Então, fique mais próximo dele para que ele possa visualizar melhor aquelas gravuras, aquelas ilustrações. Na hora que você estiver fazendo a leitura para a criança, é importante que você acompanhe aquela leitura com o dedo, para a criança perceba que o que você está lendo está escrito ali. Ela começa a se familiarizar com a escrita. Interessante também, Lu, essa fala sua, é que ela vai observar que a leitura começa da esquerda para a direita. Toda vez que o professor faz isso, às vezes até no quadro, né, contando alguma história pelo cartaz que seja, que também pode ser um recurso, ela começa a fazer essa observação, que a leitura nossa é da esquerda para a direita. E, consequentemente, a escrita, né? Sim. Bom, quando falamos em leitura, pensamos sempre em rotina. E como estabelecer uma rotina leitora na sala de aula? Primeiramente, o professor, o ADI, tem que ter bem clara essa consciência de que a rotina leitora é de extrema importância. Então, todo esse trabalho não pode ser feito ocasionalmente, né? É uma rotina. E também não só para o momento de leite, mas como estratégia para as aulas, ou seja, as vivências. Tá? Nesse momento, o aluno também percebe
quando o professor tem prazer em ler. No momento em que essa dinâmica foi feita, se ela estivesse acontecendo de uma forma na sala de aula com as crianças e depois da outra forma, a criança teria percebido em qual das duas vezes a professora estava realmente consciente, interessada nessa leitura e estava gostando daquilo. O aluno é capaz de perceber quando a coisa é planejada, feita com vontade, e quando é feito para ocupar um tempo de improviso. Tá? E quando se faz essa leitura, o importante também é que a criança tenha acesso a esse livro, às ilustrações. Não podemos esquecer que as ilustrações possibilitam aumentar a criatividade e a imaginação dessas crianças. Então, enfatizar sempre, porque realmente aqueles que ainda não leem é onde vai chamar a atenção em primeiro lugar, as ilustrações. Bem, a minha experiência em relação à garantia desse momento de leitura em sala de aula. Eu acho que o professor tem que garantir no planejamento dele que acontecerá esse momento de leitura ou de contação de história, porque aí vai ser um facilitador para criar essa rotina leitora. É interessante, Lu, que seja feita uma atividade habitual de leitura, né? Que seja um hábito dentro da sala de aula. E aí é exatamente isso que você falou. A gente precisa garantir isso diariamente em nossas salas. Sim, e que o espaço seja um atrativo também. Né? A gente proporciona na escola aquele momento, na educação infantil sempre acontece aquele momento da brincadeira livre. É importante que essa criança tenha sala de aula, esse acesso aos livros, para que ela veja no livro algo realmente prazeroso. Quando o seu aluno correr para o livro, não somente para o brinquedo, naquele momento livre da brincadeira, ele correu, foi lá, pegou o livrinho, ficou manuseando, isso significa que você conseguiu despertar naquela criança realmente o prazer pela leitura. Então, aquele momento está sendo garantido no seu planejamento de leitura e de contação de história, porque ele foi buscar livremente isso. Você me fez lembrar agora um exemplo da minha sala, que a criança ela não só pegou o livro para ler, mas chamou outros coleguinhas, né? Então, na verdade, ela já está também estimulando outros a serem leitores, ainda que não estão, naquele momento, óbvio, eles não estão alfabetizados, mas eles já estão sendo letrados. E isso é muito bacana, né? Você vê esse momento deles correrem, chamarem um amiguinho para ler, e quer mostrar e quer sentar, às vezes, em alguma outra cadeirinha, dizendo que é o professor, que é a professora, que é a tia, e as crianças precisam olhar aquela imagem e conta do jeito que eles compreenderam, né? Isso é muito legal, pela ilustração. Faz a leitura de imagem, isso é bem legal. Isso é muito bacana, porque essa criança, além dela estar estimulando os coleguinhas, ela já está se apresentando como um contador de história, um leitor. Então, ele já formou isso nele, né? Esse hábito nele. Isso é fundamental, muito bacana. Como o auxiliar de desenvolvimento infantil pode colaborar para o sucesso da contação de histórias? Bom, gente, é muito importante planejar com o professor a sua participação. Ele não está ali aleatoriamente, ele não está ali por estar. Né? É uma equipe, o professor e o auxiliar de desenvolvimento infantil está ali como uma equipe. Então, é importante que o professor e ele converse antes como será essa participação nesse momento tão importante da contação de histórias. Organizar o espaço junto ao professor, tornando o ambiente convidativo para a apreciação da leitura. A Lu já até abordou um pouquinho a respeito. E é interessante essa organização. A gente não pode deixar que essa organização fique de qualquer maneira, porque a gente tem um objetivo atrás da contação de história, através da leitura, a gente tem objetivos a serem alcançados. Então,
tudo esses detalhes, às vezes a gente acha que é algo simples, mas é algo simples que tem resultados muito positivos. Identificar barreiras físicas ou relacionais, observar a criança, né, como que ela está naquele dado momento, se tem alguma barreira física, se tem algum objeto na sala impedindo a visualização, talvez na hora do professor estar mostrando aquele livro, alguma barreira relacional, né, se tem algum coleguinha que está com dificuldade de se relacionar com o outro ali naquele momento, a gente fica entre um e o outro, media esse momento, dispor as crianças no ambiente de forma que o grupo tenha uma proveitosa participação. Recentemente eu vi um vídeo de uma amiga minha, e muito legal, ela fazendo, foi até a Linda Rosa Juvenil, e ela fez numa creche, ela levou esse trabalho para uma creche, e eu vi que assim, ela nem utilizou de recursos, né, enormes, com muita coisa, ela usou poucos recursos, mas conforme estava a turma, a organização da turma, eu vi através do vídeo que ela conseguiu alcançar todos, e pelo que eu percebi era uma turminha até grande, mas muito interessante a atenção que aqueles bebês tinham na apresentação dela, né? Que toda aquela atenção que eles tiveram naquele momento foi assim, algo fantástico, porque a gente sabe que a criança, né, muito novinha, o tempo de concentração dela é bem pequeno, então o professor realmente precisa fazer com que aquele momento seja encantador, com aquela organização do espaço, às vezes nem é um espaço amplo, mas que as crianças estejam organizadas de uma forma que todos consigam prestar atenção e absorver aquilo que está sendo transmitido. Estimular e apoiar a exteriorização dos sentimentos das crianças durante a contação. A gente também já falou um pouco lá atrás, isso é importantíssimo. O professor, ele também é um observador. Quando ele está passando qualquer atividade, quando ele está ofertando qualquer atividade, logo ele está observando e estimulando e apoiando, né, essa criança ao verbalizar, ao externar aquilo que ela está sentindo. Cleide, eu achei interessante ressaltar, quando você falou ali, identificar barreiras físicas ou relacionais, que esse auxiliar, ele pode, né, ele tem um conhecimento prévio já sobre as crianças. Então, tem algumas histórias que a criança, às vezes, tem medo, né, quando apresenta algum personagem, como a bruxa ou como o lobo. Tem criança que tem medo, palhaço. E esse auxiliar pode estar apoiando essa criança nesse momento, sentando perto dela, colocando ela no colo, trabalhando isso para que essa criança possa ir superando, né, essas barreiras, né, que ela vai encontrando em algumas histórias. Boa colocação. Que ela escuta. Excelente. Bom, pessoal, a gente vai finalizar com um pensamento que descreve bastante tudo aquilo que a gente falou, dá uma resumida bem legal, que é: incentivar a criança a ler é dar a ela a oportunidade de crescer conhecendo diferentes mundos. Autor desconhecido. Muito obrigada, boa noite.